Olá, então hoje nós vamos falar, já falamos das propriedades dos materiais, a relação de tensão e deformação, e o que vai ser importante hoje? Nós vamos trabalhar em condições de deformação elástica, ou seja, a deformação não pode ser permanente. E existem alguns critérios, alguns fatores que podem interferir na deformação, ou seja, alteração de dimensões do material. Um deles nós vimos que foi a força. Agora vamos perceber que teremos o efeito da temperatura. Então vamos basear na temperatura, que é um dos principais efeitos, principalmente juntas de dilatação em pontes, trilhos de trem, peças que suportam grandes cargas. E aí a gente vai desenvolvendo aos poucos os cálculos aí, né? E um dos fatores que também ocorre muito sensivelmente devido à variação de temperatura, à presença de temperatura, são as chamadas tensões térmicas, que são os efeitos ocasionados pela variação de tensão que poderão gerar expansão ou contração de peças, e isso, a um certo ponto, pode ser danoso, que isso pode gerar forças de origem térmica e, consequentemente, trincas ou qualquer outro tipo de falha que possa levar a uma manutenção corretiva, a uma falha mais catastrófica aí. Bom, então a gente sabe que se a gente tem uma barra uniforme e aplica uma força sobre ela, a deformação ΔL é o produto da força vezes o comprimento da peça dividido pela área da seção transversal da peça vezes o módulo de elasticidade do material que constitui a peça. Mas se eu tenho, por exemplo, um eixo que tem grandes variações de diâmetro devido a ser utilizado posteriormente para conexões com rolamentos, engrenagens ou mancais, vai ser o somatório das regiões aqui estarão presentes na peça. Se eu tenho aqui uma região que tem um diâmetro de 4, outra de 20, outra de 15 milímetros, então as deformações são pertinentes aos diâmetros e aos respectivos comprimentos. Em outras palavras, é uma soma contínua das deformações. Então, quando eu falo soma contínua, não quer dizer que todos vão estar em tração. Nós temos que considerar trecho a trecho. Muitas vezes vai ter tração, muitas vezes vai ter compressão. Na mesma peça, nós vamos ter as duas formas de esforços interagindo ali. Então, é a tensão ou compressão, ou seja, retração na compressão, expansão na tração. E aí é um exemplo que eu coloquei aqui, para sermos didáticos, que determina a deformação da barra de aço mostrada na figura abaixo, submetida às forças dadas. O módulo dela é 200 gigapascal, ou seja, ela é feita de aço. Então, se nós considerarmos essa barra, podemos seccionar assim, em dois trechos. O trecho 1, que é da parede até um pouquinho antes da força de 350 kN, o trecho 2, que é esse trecho aqui de 350 a 200, e o trecho 3 de 150. Ou seja, percebe-se que mesmo com o mesmo diâmetro e comprimentos iguais, eu vou ter diferenças de deformação consideráveis. Por que isso? Se eu somar essas forças, 350 com 350 que estão tracionando a barra, são 500 kN, menos 200 no sentido contrário, vamos ter na parede aqui uma força de tração de 300 kN agindo no trecho AB. No trecho 3, percebe-se que eu vou ter aqui quem agindo sobre a barra? 150 nesse trecho, 150 nesse outro trecho. E no trecho aqui chamado BC, no centro dele, eu vou ter uma força de 50 newtons negativo, 50 newtons em compressão, porque eu vou ter 150 para cá e 200 para cá. Então, eu vou estar comprimindo essa região aqui. Essa será tracionada, essa será comprimida e essa será tracionada. Então, seria essa reprodução. Logo, vamos ter aqui 300 kN, que seria aqui na parede, tá? Tração, somando essas forças, vou ter 300 kN como reação contrária para cá, porque vai estar em tração.
50 kN. Essa região aqui já explicado, 150 menos 200. E a terceira, o ponto 3 aqui, que é o ponto AB, 150. Eu tenho 150 para cá e a reação 150 para cá, porque eu vou cortar um pouquinho antes. Então, aqui não apareceu, mas aqui vai ser 200 kN, tá? Na hora que eu fui fazer a colagem, eu acho que me equivoquei. Então, realizando-se a deformação, o E vai sair para fora do somatório, que é o mesmo material, e é só fazer carga vezes cada comprimento, dividir por sua respectiva área. Como ele é dado as áreas de 580 e 200, então a conta é um pouco mais simples. Então, a deformação total é de 2,15 milímetros. E dessa forma, teremos aí a deformação do total da barra presa à parede. Nessa barra, esse segundo exemplo, é considerado uma força P colocada de forma desproporcional, ou seja, perceba que L2 é maior que L1. E, consequentemente, as reações vão ser contrárias. Quando eu tenho P para cá, eu tenho uma reação RB para cima, e devido a P estar para baixo, eu tenho uma reação RA para cá. Então, se eu somar RA mais RB, deverá ser igual à força P. Então, considerando isso, fazendo um diagrama de corpo livre, como nós comentamos, se eu cortar aqui RA, eu vou ter uma força P1 contrária igual a RA. Se eu cortar RB, eu tenho uma força RB contrária. Só que P1 e P2, se somadas, deverão se anular, porque elas são para que a barra ocorra em equilíbrio. Ou RA mais RB igual a P. Desta forma, o que não pode ocorrer nessa barra, que as deformações na região 1 e as deformações na região 2 ocorram, ou seja, elas deverão ser nulas. Então, a soma das deformações, uma sofrerá tração e a outra compressão, deverão ser nulas, haja vista que eu não posso ter movimento nenhum na barra. Desta forma, substituindo que P2 igual a RB e P1 igual a RA, isso aqui ficará de tarefa para vocês. Vocês vão chegar numa expressão da reação no ponto A vezes o comprimento efetivo de A até o ponto C, menos a reação do ponto B vezes o comprimento efetivo de B até C, será igual a zero. Portanto, você terá o equilíbrio. Então, fica como tarefinha a dedução dessa fórmula aqui para vocês chegarem. Agora, vamos tratar da temperatura. A temperatura é um efeito muito interessante. Até vou mudar aqui, porque se a gente for mudar para a segunda figurinha, também fica mais fácil. Se eu aumento a temperatura, eu tenho a expansão térmica do corpo. Se eu reduzo a temperatura, eu tenho a contração térmica. Então, um exemplo, uma barra, quando aquecida, ganhou dimensão, onde esse delta aqui é a deformação referente à temperatura, e quando contrai, eu tenho a sua respectiva contração, ou redução de comprimento. E aí a expressão da variação do ΔL de temperatura vai ser o alfa, coeficiente de expansão térmica, vezes o comprimento da barra, vezes a variação de temperatura. Por outro lado, se nós considerarmos aqui ΔT e dividirmos o L aqui, a deformação da temperatura é alfa vezes ΔT. Então, isso aqui é importante considerarmos que é o valor percentual em função da temperatura. Por outro lado, vamos imaginar o seguinte, uma barra como essa. Percebam que quando ela aquecer, se aumentar a temperatura desta barra, ocorrerá a expansão. Só que para ela não se deformar, o sistema vai criar uma força contrária na parede. Seria a resposta da deformação, de ordem mecânica. Portanto, se eu tenho tração e ela ocorre compressão, então se ocorre compressão, se ocorre retração dessa barra por efeito térmico, a resposta da parede será de tração. Então, existe um desbalanceio entre tração, se for com deformação mecânica e deformação por temperatura. Uma vai compensar a outra.
Ou seja, se nós juntarmos as duas expressões e somarmos, ela deverá ser nula. Ou seja, o esforço por tensão mecânica, força mecânica, a sua deformação deverá ser igual a menos o da temperatura, ou seja, o efeito contrário. Enquanto ocorre uma deformação, expansão, alongamento por temperatura, haverá uma força contrária a esse movimento para impedi-lo. Isso é importante porque você avaliará deformações muito significativas, sistemas mais robustos e onde não ocorram deformações permanentes. Então, estamos aí considerando nenhuma deformação por efeito de temperatura. E aí, igualando-se as duas expressões, conforme a gente deduziu aqui em cima, vamos ter essa dedução. Percebam que ela é independente do comprimento da peça, só depende de características das propriedades dimensionais, a área, e as demais propriedades do material e da variação da temperatura. E desta forma, vamos chegar à seguinte expressão. Opa. Chegaremos à seguinte expressão, na qual a força aplicada será igual a A menos alfa vezes ΔT menos A vezes E. Se o ΔT é positivo, a força é de compressão, e se o ΔT for negativo, a força é de tração. Só que se eu passar novamente a área para cá, chegaremos a essa expressão, força sobre área, tensão, menos alfa, ΔT vezes E. Essa aqui é a chamada tensão térmica, a variação da temperatura por efeito, a tensão sendo influenciada por variação de temperatura. Temperaturas, variação de temperatura positiva, ou seja, a temperatura final maior que maior que a inicial, tensões de ordem compressiva. Se a temperatura final é menor que a inicial, tensões de ordem atrativa. Isso, pensa em sistemas, por exemplo, aquecedor, tubeiras de foguete que vão para o espaço, ou qualquer outro sistema térmico onde trabalha com grandes variações de temperatura, poderão ocorrer aí variações térmicas e, consequentemente, tensões internas do material levando à falha. Então, eu deixei aqui um exemplo. Esse exemplo aqui é muito interessante, porque eu só vou desligar aqui. É de um tubo, uma TV de tubo, que foi feito um aquecimento a 400 graus com um maçarico e depois um resfriamento rápido com água. Então, percebam o efeito das tensões térmicas aí. Ele está apresentando aí só o efeito do, do monitor. Esse monitor, por sua vez, será resfriado e, consequentemente, então eu vou aquecer por 4 minutos com o maçarico, maçarico. Prestem atenção por que ele está escolhendo esse centro, devido à curvatura da televisão. Porque os painéis TVs de tubo antigamente tinham uma curvatura inicial. Portanto, ficaria mais fácil realizar esse efeito. Então, o resfriamento está ocorrendo, o aquecimento vai ocorrendo isso, vai chegar um ponto que ele vai parar. Agora, perceba que até existe até uma manchinha um pouco amarelada devido à região que foi aquecida. Agora, resfriamento rápido, percebo que aí nessa parte, pode perceber uma região um pouco mais, um branco mais densificado, ou seja, um pouco mais concentrado no corpo. O que que acontece ali? Quando você aqueceu, começou a haver expansão do painel, aumento de dimensão, mesmo que pontual. Quando resfriado rapidamente,
as moléculas, os átomos do painel que expandiram-se, eles receberam uma resposta muito rápida de perda de energia. E essa perda de energia foi tão rápida em relação à extensão das ligações e das forças de tração e compressão existentes, que ela se contraiu. Só que o problema é que a região, o local ao redor, estava sofrendo tração ainda por efeito da expansão térmica. Portanto, essa variação de tensões de compressão e tensões de tração levaram ao aparecimento de trincas que, consequentemente, explodiram o painel. Então, portanto, é um cuidado muito importante de trabalhar com variações de tensão, porque se elas forem muito bruscas, eu posso levar ao aparecimento de fissuras, e outros defeitos pontuais que possam levar a uma falha. Então, aqui eu vou pular o vídeo e vamos fazer dois exercícios, um relacionado à tensão térmica para ficar fácil e um outro ligado à deformação, e aí ficaria um terceiro para vocês fazerem. Então, o 2.51 é uma barra formada por duas partes cilíndricas A e B e C impedidas de se deslocar, ou seja, em ambas as extremidades. Ou seja, essa informação é importante que quer dizer o seguinte: a deformação, o ΔL, o deslocamento da região AB deverá o deslocamento da região BC deverá ser nulo, ou uma igual à outra. Se uma se desloca, a outra vai compensar. Se uma está em tração, a outra está em compressão. A parte AB é feita de aço, o módulo do aço de 200 gigapascal e o coeficiente de expansão térmica de 11,7 vezes 10 a menos 6 grau por grau. E a BC é feita de latão, módulo de 105 e o alfa de latão de 20,9 vezes 10 a menos 6. Sabendo que a barra está inicialmente livre de tensões, ou seja, não tem nenhuma tensão agindo, determine a força compressiva induzida em ABC quando há aumento da temperatura de 50 graus. Ou seja, aqui nesse trecho e nesse trecho aqui, haverá uma força de compressão para segurar o movimento. Essa aqui tenderá a expandir para cá, essa para cá. Então, eu vou ter duas forças que, contrárias ao movimento, a evitar a expansão. E aí, olhando o problema, a gente pode dividir em duas partes. A força P agindo na barra no trecho AB e no trecho BC. Somadas, deverão ser nulas. Então, nós temos a expressão ΔL de força mecânica, ou seja, o esforço mecânico tem que ser igual a menos ΔL da variação da temperatura. Por isso que existe esse índice T, só para a gente diferenciar o que é força mecânica e o que é temperatura. Se nós olharmos o conjunto, agora a gente tem que considerar a soma, porque cada ΔL, por serem materiais diferentes, eu vou ter que somá-los. O trecho do latão e o trecho do aço para a temperatura. Assim como nós temos que somar os efeitos de força mecânica do trecho de latão e do trecho de aço também. Então, as expressões que vamos ter são essas. Então, nós vamos colocar, de um lado, todos os efeitos de força mecânica, da força de compressão que vai impedir o movimento, e do outro lado, os efeitos de variação de dimensão por temperatura. Nós temos a expressão para a temperatura, o L do latão, o alfa do latão e o ΔT. Como o comprimento de cada peça é igual e o ΔT é o mesmo, eu posso colocar em evidência. Então, eu vou somar o do aço e do latão. Resultando, aqui são só a substituição dos valores, um ΔL de 0,4075 milímetros. 75 milímetros, ou seja, em 1000 metros de total, eu vou ter apenas uma variação de inferior a meio milímetro. Isso é devido até às características do coeficiente de expansão térmica e também da temperatura. Maior temperatura, maior variação dimensional. Agora, continuando guardando essa relação para não perdermos ela, nós vamos desenvolver a das forças de compressão. Então, teremos essa expressão aqui. Então, desenvolvendo aqui o diâmetro do aço, sub 4, aqui fizemos um arranjo matemático passando o 4 para cima, e aí fizemos um outro arranjo colocando em evidência os valores. Aí nós vamos chegar a 2,98 vezes 10 a menos 6P. Esse valor, vamos igualar a esse. Aqui faltou um detalhezinho na fórmula,
que é característico que, como tem o negativo aqui, esse resultado é negativo, esse resultado é negativo. Ou seja, eu passei 2,98 vezes 10 menos 6 dividindo, o 0,4075 deu 136.065 newtons, ou 136,7 kN. Perceba que como houve um aumento de temperatura, ou seja, o ΔT maior que zero, a força será de compressão, por isso que tem esse sinal negativo aqui na frente. E, portanto, condiz com aquilo que foi explicado. Quando ocorre um aumento de dimensão por expansão térmica, haverá uma força contrária para evitar esse tipo de movimento. Desta forma, é um efeito assim típico de juntas de dilatação em estradas, onde você tem trechos de concreto e trechos de aço. Desta forma, você evita as variações dimensionais. Haja vista que há uma grande diferença entre o alfa do concreto e o alfa do aço. Quanto o aço se dilata mais, o concreto menos. Então, com grandes diferenças de temperatura e suas dimensões, isso será compensado. O outro, ele não é de... Não vamos tratar de temperatura, nós vamos tratar especificamente de variações, por exemplo, da construção civil, onde eu tenho aí um sistema de concreto armado, onde eu tenho 6 barras de aço inseridas no concreto e eu vou aplicar uma força compressiva de 1.550 kN. E eu quero saber a tensão gerada em cada material no concreto e nas 6 barras de aço. Então, o que a gente quer nesse problema? É que a força de 1.550 kN seja dividida em um trecho para o aço e um trecho para o concreto. Como são materiais diferentes, a resposta mecânica será diferente. E aí, outra coisa que não se pode pensar em hipótese alguma num sistema desse, concreto armado ou alguma coisa do gênero, é que essas duas deformações, a do aço e do concreto, elas sejam diferentes. Porque imagine se eu aplico uma força e o concreto consiga reduzir seu comprimento e o aço ficar exposto. Isso é danoso para uma construção civil. Ou que as barras de aço se deformem aqui dentro, gerando trincas internas que vão se propagando até levar à falha dessa coluna. Então, nós temos que levar em consideração que as deformações deverão ser iguais e as forças serão compartilhadas. Então, realizando aqui essa igualdade, substituindo F do aço vezes o comprimento, a área do aço vezes o módulo de elasticidade do aço, igual a força do concreto vezes o comprimento do concreto, e a área do concreto vezes o módulo de elasticidade do concreto, teremos o seguinte. Esse arranjo aqui, só para lembrarmos que ela independe do comprimento. Então, se ela independe do comprimento, teremos uma expressão mais simples ainda para se resolver. E aí só tem que se tomar um cuidado com uma coisa. Quando a gente fala da área do aço, a gente está considerando π, que é o quadrado dividido por 4, vezes a área do aço, que é a região, essa parte aqui seria dos esforços, a deformação das barras de aço. E aqui do concreto, eu vou retirar, se eu fizer só π a quarta, quadrado dividido por 4 dessa área toda, eu estou considerando ela sólida. Mas convém lembrar que como eu não colocar 6 barras de aço, eu tenho que subtrair essas áreas, ou seja, como se fosse subtrair 6, deixasse essa região de 450 milímetros menos a área de 6 furos, que são as barras de aço. Então, se eu não faço isso, a minha tensão vai ser, minha força vai ser bem maior e a tensão bem maior. E eu não estou considerando o efeito da absorção de parte da força da força total de 1.550, uma parte que será para o aço e outra parte para o concreto. Então, voltando a essa expressão, lembrando que πd ao quadrado dividido por 4, nesse caso aí são 6 barras, então é 6 vezes, porque são 6 áreas de contato. 6 áreas que absorverão a carga total. Então, é 6 vezes π vezes 28 ao quadrado dividido por 4, vezes o módulo do aço, e do outro lado, π 450, que é a área toda, menos 6 vezes a área de uma barra de aço.
e aqui o módulo do concreto. Percebo que o módulo do aço é 8 vezes o módulo do concreto. Realizando aí as operações matemáticas, ou seja, fazendo um rearranjo aí, chegaremos a uma seguinte expressão. Esse 10 a terceira poderá se cancelar com 10 a terceira, resolve-se a parte de baixo, resolve-se a parte de cima, chegaremos a uma relação que a força do aço é apenas 20% da força aplicada no concreto, ou aproximadamente. Só que sabemos que a força do aço mais a força do concreto é igual a 1550. Substituindo, no lugar da força do aço, sua proporcionalidade em relação à força do concreto, nós vamos achar 1.302,3 kN para o concreto. Ou seja, ele vai resolver uma carga muito maior. Por outro lado, a do aço é de 247,4 kN. E veja, se nós olharmos as áreas de 6 barras de aço e a área do concreto, de concreto que está em volta dessas 6 barras, há uma diferença muito grande. E o concreto tem esse efeito. Além de dar sustentação sobre grandes cargas, ele vai proteger as barras à ação do tempo e evitar também deformações excessivas. Dessa forma, tendo as duas forças, pelo conceito de tensão, a tensão do concreto é a força do concreto sobre a área. Lembrando que foi feito isso aqui, essa passagem de subtração de 6 vezes a área das barras de aço, devido a elas não terem contato com essa carga de concreto, é apenas no concreto. E chegamos a uma expressão de 8,38 megapascal. Quando passamos para o aço, note que são 6 barras vezes 28 ao quadrado dividido por 4. Esse 10 a terceira, alguém pode me perguntar, porque ela vem do quilonewton, o 1.302,3 vezes 10 a terceira, porque as forças são em quilonewton. Transformando para newton, é só multiplicar por 1.000. Resolvendo-se aqui a tensão do aço, lembrando-se 10 a terceira é a mesma coisa que é 247,4 kN. Resolvendo, terei uma tensão do aço de 68,1 megapascal, ou seja, as barras de aço não são colocadas de forma proposital, é para que suporte uma maior carga aplicada, tanto para se evitar a deformação, quanto evitar defeitos por fratura. Então, ficaria esse 2,35 aqui para vocês fazerem, o mesmo efeito, só que aí é uma força de compressão e depois é calcular as tensões normais e a deformação. É idêntico ao outro problema que aqui foi resolvido há pouco.